Para você que acabou de comprar o seu Kindle, eu vou te mostrar 6 truques super bacanas para você aproveitar mais e mais o seu novo aparelho. Um dos maiores problemas de livro como esse, capa dura, bonito, é que ele costuma ser bem caro. Mas se você nunca leu algo do tipo, como que você sabe que você vai investir uma grana naquilo e vai curtir? Isso é um problema nesse tipo de livro, mas no Kindle definitivamente não é um problema. Porque você consegue baixar a amostra gratuita direto na Amazon para você ler o começo daquele livro e saber se você vai gostar ou não. E aí, obviamente, depois de você ler aquele comecinho, se você gostou e quer continuar, você compra o livro completo. E para você fazer esse teste, basta você usar qualquer aparelho, entrar no site da Amazon, chegar até o e-book que você vai conseguir sim pedir uma amostra grátis. Vai ter a opçãozinha lá de comprar, você desce um pouquinho, vai ter e enviar para o Kindle, que aí no caso vai ser uma amostra. O Kindle também pode te ajudar a aprender coisas novas, como palavras que você não conhece e aí você tem acesso ao dicionário de uma forma muito mais rápida, ou até mesmo um novo idioma, caso você esteja começando a ler em um novo idioma. Eu, por exemplo, estou lendo inglês, mas ainda estou meio pegado, meio devagar, então estou usando o Kindle para me ajudar bastante. Nesse caso, você pode, por exemplo, simplesmente selecionar uma palavra e aí vai abrir uma opção onde vai ter o dicionário, a wiki e até mesmo o tradutor, caso for necessário. E um extra dentro desse mesmo tópico é que quando você consulta uma palavra, ela entra para o construtor de vocabulário. E isso é muito bacana para você revisar as suas palavras depois. Pode ser depois de um capítulo, depois de um livro, você que vai escolher a melhor hora para revisar. Mas para isso é muito fácil. Você vai clicar aqui em cima para abrir o menu, vai nesses 3 pontinhos, daí você vai em construtor de vocabulário. E daí vai ter todas as palavras que você está aprendendo. Se você clicar em cima dela, ela vai te dar a definição, o uso também, tá? E ele vai pegar um trechinho do livro, inclusive, que você marcou. Você pode colocar como excluir ou aprendida. Mas dentro do construtor de vocabulário tem uma outra coisa muito bacana, que são os flashcards. Você pode abrir aqui e aí ela vai ter a palavra com o contexto e você precisa tentar entender. Você vai tentar entender aquilo e aí você pode vir e ver definições, por exemplo, se acertou ou não e marcar como aprendida. Outro truque super bacana também para você melhorar até o seu hábito de leitura, ler muito mais, é você se programar para ler. E para isso você precisa saber quanto tempo vai demorar em cada livro, em cada capítulo. E o Kindle já faz esse cálculo automaticamente para você. Para ativar essa opção, você vai clicar na parte de cima do Kindle para abrir esse menuzinho, vai vir nos 2 azinhos que tem aqui em cima, vai vir em mais. Depois você vai ter o progresso de leitura. Você pode clicar em cima dele e vai ter algumas opções que ele vai te mostrar. Página do e-book, tempo restante do e-book, tempo restante no capítulo e posição no e-book. Aí você pode escolher qual que você quer. Por exemplo, eu gosto de usar bastante o tempo restante do capítulo. E aí, para quando você voltar para a tela de leitura, ele vai estar ali embaixo mostrando o tempo do próximo capítulo. E aí você consegue se programar para ler muito tranquilamente. Inclusive, isso é uma técnica muito boa e se você quer aprender a ler mais e mais, eu tenho um vídeo completo aqui, dá uma olhadinha nesse card aqui que eu te ensino. Eu tenho que dizer que eu sou meio cegueta, então se você, igual a mim, pega aquele livro com letra muito pequenininha e já fica com medo de ler aquele livro, no Kindle você não vai ter esse problema. Seja pela letra pequena, de diagramação muito apertada, ou até mesmo se você for o contrário, você vê aquelas letras gigantes, isso tudo pode atrapalhar certos tipos de leitor. Mas no Kindle você consegue personalizar todas essas opções. Para isso você vai clicar na parte de cima do Kindle para abrir esse menuzinho, vai ir nos 2 azinhos e agora você vai ter algumas opções. Primeiro a gente tem a opção de fonte, aonde a gente consegue trocar a fonte que a gente vai utilizar no Kindle ou até mesmo o tamanho dela, seja um negrito ou o tamanho da fonte normal. Por exemplo, nas opções de fontes, obviamente a gente não tem todas as fontes do mundo, mas a gente tem uma variação muito boa aqui, então você pode escolher a que te agradar melhor. Porém, essa personalização ainda não acabou. Você pode vir em Layout e aqui você vai conseguir mudar a orientação do seu Kindle, se você vai ler na vertical ou na horizontal. Você consegue mexer o tamanho do alinhamento, as margens, o espaçamento, ou seja, você consegue personalizar a sua leitura inteira. O Kindle também te possibilita fazer marcações durante a leitura. Você pode grifar o seu texto à vontade e com a vantagem de não estar estragando o livro. Afinal de contas, é um arquivo digital. E nessa mesma marcação que você acabou de fazer, você pode simplesmente clicar novamente para ter a opção de colocar uma nota.
vai abrir um tecladinho e você escreve ali as suas observações. Se você tiver o Kindle Scribe, você vai poder fazer essas observações escrevendo direto na tela com uma canetinha especial dele. Mas na maioria dos Kindles isso não é possível. Porém, se você quer saber mais sobre o Kindle Scribe, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu te conto tudo sobre ele. E uma das opções que no começo eu achei que eu nunca usaria na vida, mas hoje se tornou a que eu mais uso para tudo, que é basicamente a atualização entre todos os dispositivos. Eu no começo achava que pelo fato de eu ter um Kindle, eu não ia ler em nenhum outro lugar digitalmente, seja no celular, no computador, no tablet, porque obviamente se eu tenho Kindle, para que eu vou ler nesses outros lugares? Mas a vida não é assim quando a gente pensa e eu uso bastante essa função. Você pode deixar a sua leitura sincronizada, ou seja, você começa a ler no Kindle e aí você precisa ler no celular e aí depois você precisa ler no computador e aí você pega um tablet para ler. Toda vez que você avança um pouquinho na leitura, ele sincroniza a sua última página. E isso é muito bom porque aí você não precisa ficar procurando a sua página ali. E para você ativar essa opção também é muito simples. Você vai clicar nos 3 pontinhos em configurações, logo em seguida opções do dispositivo, aí você vai em opções avançadas, WhisperSync para e-books, e aí você vê se essa opção está ativada. No meu caso ele já está ativado. Para essa função funcionar, vale lembrar que você precisa deixar o seu Kindle com acesso à internet. Se você reparou bem durante o tutorial, o meu Kindle não estava conectado na internet. É porque nesse momento eu estou fazendo um truque muito bacana, que é fazer a minha assinatura do Kindle Unlimited durar muito mais tempo. Você provavelmente ganhou 2 meses aí grátis quando você comprou seu Kindle. Então se você quer entender como é que funciona esse truque extra, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu te conto. Fora isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou! Tchau!